Olá, tudo bem? Esse vídeo é parte de uma série de vídeos chamada A Criação, e nessa série eu estou explicando para você como foi que a natureza te criou, em todos os sentidos. Esse vídeo especificamente desenvolve um tema baseado na ideia de que você tem um código genético. Se você quiser dar uma olhada, tem um vídeo chamado Você Tem um Código, e baseado na ideia também de que através de um mecanismo chamado epigenética, esse seu código, o mesmo código, pode expressar uma variedade muito grande de alternativas. Isso está mais explicado no vídeo Não é a Genética que Manda na Sua Vida. Eu quero te convidar para pensar numa ideia, a ideia de destino. Destino, por definição, é uma série de circunstâncias inescapáveis, uma série de circunstâncias determinadas que não podem ser mudadas. Então, a ideia básica do destino é uma coisa determinística, fixa. Você não pode escapar. E aí vem a pergunta: existe destino na nossa vida? A resposta melhor para isso é sim, existe destino, mas ele não é rígido, ele é aberto. E você tendo um código, você tem limites. O seu código genético impõe a você uma série grande de coisas, circunstâncias, dadas, fixas, das quais você não pode escapar e sobre as quais você não tem escolha. Por exemplo, você nasce obrigatoriamente um ser humano, que é um ser terrestre, é um animal terrestre. Você não tem capacidade de respirar embaixo d'água, você não tem nadadeiras, a água não é um ambiente fácil para você sobreviver, você não voa, você não enxerga ultravioleta, você tem vértebras, isso define a forma do seu corpo, a estrutura com que o seu corpo vai funcionar, você caminha, e essa é uma maneira de existir, você respira ar, você necessita de uma certa quantidade de oxigênio, seu cérebro é organizado de forma a ter uma riqueza imensa, porém em grande parte organizada, pronta, de tendências mentais, tendências emocionais, possibilidades intelectuais, possibilidades de imaginação. E nesse sentido, uma imagem, para ajudar a gente a pensar sobre isso, que é a imagem de uma grande árvore brasileira chamada sapucaia. São árvores de um gênero científico chamado Lecitis. A sapucaia, ela já nasce determinada a ser uma árvore. Ela é uma árvore, ela não é uma bromélia, ela não é uma orquídea, ela não é uma trepadeira. Ela tem um tronco, ela tem folhas de um formato, uma morfologia determinada, ela tem um tipo de flor determinado. O relacionamento dela com os insetos através da polinização obrigatória por insetos já é determinado, não pode ser polinizado pelo vento, por exemplo. O tipo de fruto que parece um pote de madeira que tem uma tampinha e abre e libera as sementes, chamado pixídeo, também é determinado. As sementes, que são grandes e nutritivas, que é uma árvore da família da castanha do Pará. Aquelas sementes, quando germinam, já estão destinadas a serem sapucaias. A sapucaia não pode mudar nada disso. Isso tudo define ela ser uma sapucaia. Então, de certa forma, ser uma sapucaia é um destino. Mas, ao mesmo tempo, aquele código genético que define a sapucaia, ele não é rígido. Ele é uma biblioteca de possibilidades. E à medida que o ambiente vai agindo sobre essas possibilidades, vai manifestando ou expressando certos aspectos da sapucaia ou outros. E, portanto, muitas sapucaias diferentes podem ser expressas do mesmo código. Se ela crescer em um ambiente favorável, ela pode virar uma árvore grande, imensa, parecendo um monumento. Se ela crescer num ambiente arenoso, desfavorável, ela pode ficar anã, uma árvore pequena de 4 metros de altura, 5 metros de altura. A quantidade de açúcar no corpo dela pode ser muito maior ou muito menor. As defesas químicas podem ser muito maiores ou muito menores. Ela pode crescer reta ou pode crescer com deformações se outras árvores caírem por cima dela durante o crescimento dela. Ela pode ter vários formatos de copa dependendo dos vizinhos, das circunstâncias. Isso se chama plasticidade.
é a possibilidade do mesmo ser manifestar muitas aparências e ter muitas vidas diferentes, dependendo de como ocorre a expressão do código dele. Você também tem isso, você tem plasticidade, você pode manifestar e expressar muitos aspectos muito diferentes e levar muitas vidas diferentes, dependendo de qual parte do seu código você expressa. Existe uma variante de um gene seu chamado DRD4, que quando essa variante está presente, ela manifesta na pessoa um temperamento curioso, interessado em novas experiências, aberto a novas experiências, atraído por aventuras, atraído pelo novo, atraído pela exploração de novos ambientes e novas experiências. Então, quando essa variante está presente, ela praticamente sempre se expressa. E isso, de certa forma, é um destino. A pessoa que herda no seu código genético aquela variante, ela não tem muita opção de ser tímida. Ela não tem muita opção de ser... Vai ter menos opção, menos facilidade de ser uma pessoa que ama a rotina, que ama passar a vida repetindo, construindo coisas dentro da rotina. Uma pessoa metódica. Então, de certa forma, é um destino ser explorador, ser aventureiro, com todas as suas vantagens e desvantagens. Então, o que aparece com essa avaliação do conhecimento científico é, na verdade, um novo conceito de destino. Destino existe, são os seus limites e as suas tendências genéticas, que vão marcar as experiências da sua vida e vão marcar o tipo de ser que você vai ser. Porém, esse destino não é rígido, não é limitado e fechado. Ele é amplo e ele pode te levar para direções muito diferentes por causa da epigenética. Assim como a forma de uma árvore, você tem uma base única, que é a sua genética, mas essa genética pode te levar a direções muito diferentes, assim como os milhares e milhares de ramos que uma árvore tem na sua copa. Então nós temos dois grandes enganos principais aí para esclarecer. Um é que o destino é rígido e a vida é determinada. Não há o que fazer, não há escapatória. Isso é um engano, é uma ideia infantil, baseada no desconhecimento da genética básica. O outro engano é a ideia de que eu posso tudo, de que querer é poder, sem limites, e que qualquer coisa eu vou fazer. Isso também é uma ideia infantil. Na verdade, é um meio termo. Eu tenho certos limites, eu tenho muitas tendências, eu tenho que me conhecer e aprender a lidar com essas tendências, mas eu tenho muitas possibilidades, para melhor e para pior. Então a gente pode chegar a uma conclusão também aqui de que existem códigos genéticos mais extremos, mais raros, que trazem, por exemplo, doenças congênitas, doenças raras, e trazem condições muito fortes na vida de uma pessoa, que a pessoa vai viver aquela experiência. Então, aquela pessoa não vai ter aquela alternativa de não viver, né? Uma pessoa que nasce com síndrome de Down, aquilo está marcado um destino de um tipo de vida. Uma série de coisas não são possíveis, uma série de coisas são possíveis. Então existem códigos mais impositivos, que vão limitar mais a liberdade da pessoa, e existem códigos menos impositivos, que vão deixar a pessoa com mais opções. Mas de qualquer forma, em todos os casos, sempre há muita margem de escolha, sempre há plasticidade. Existem pessoas com síndrome de Down que vivem vidas muito positivas, muito construtivas, muito amorosas, recebem apoio das suas famílias e trabalham, né, e conseguem desenvolver o seu potencial em grande parte. Então não é porque a genética da pessoa traz uma imposição e marca uma certa tendência de destino que a pessoa necessariamente vai viver uma limitação completa. A pessoa pode, dentro da sua plasticidade e por causa da sua epigenética, muita coisa boa e muita coisa positiva sempre está como opção.
Uma conclusão importante que a gente chega nesse sentido é de que quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você sabe como as coisas são, sabe como as coisas funcionam, quanto mais você entende, quanto mais você tem entendimento emocional sobre o mundo, sobre você mesmo, mais amplas são as possibilidades do seu destino. Mais você pode pegar as suas tendências com as quais você nasceu e administrar para um lado positivo e usar como potencial. Então o conhecimento amplia as opções do seu destino. Por exemplo, uma pessoa que nasce com aquela variante que eu mencionei do gene DRD4, que dá a tendência a ser explorador, curioso, interessado em aventuras, em novas experiências. Essa pessoa, se ela tem consciência desse temperamento, tem consciência dessa tendência e adquire mais conhecimento, ela pode fazer descobertas e explorações positivas, construtivas, de maneira segura, de maneira planejada. Se ela não tem e aquilo fica no nível só do impulso, ela pode impensadamente sentir o impulso de descobrir coisas novas sem planejar, sem optar, e aí ela pode se envolver com uma pessoa que não seja interessante, com uma situação que seja perigosa, ela pode se precipitar e fazer uma experiência perigosa, se acidentar. Então, o mesmo impulso, quanto mais conhecimento a gente tem e mais consciência a gente tem disso que a gente está conversando aqui, ele pode ser explorado para possibilidades positivas. E uma outra coisa muito importante é que o seu destino não é só individual, mas ele também é coletivo. Porque a epigenética, que determina quais partes da sua genética vão ser expressas, essa epigenética é muito influenciada pelo que acontece no seu ambiente, conforme eu mencionei no outro vídeo. Então, quanto mais o seu ambiente é positivo, saudável e harmonioso, mais você vai expressar aspectos positivos, construtivos, saudáveis e harmoniosos da sua genética, do seu tipo de ser, da sua vida. Lembre-se que de 70% a 80% do tempo de vida seu, da sua longevidade, dependem do seu ambiente e apenas 20%, 30% dependem da sua genética. Isso por quê? Porque, na verdade, o tipo de ambiente, o tipo de escolha que você faz, de como você vai viver, vão levar a uma expressão mais positiva ou mais negativa da sua plasticidade, da sua genética. Então, por exemplo, a sua alimentação. A alimentação, a princípio, parece uma coisa completamente escolha individual. Concorda? Você decide o que você vai comer toda hora. Mas não é bem assim. Na prática, pesquisas científicas feitas mostraram que grande parte da nossa alimentação, se ela é mais saudável ou se ela é menos saudável, se ela nos empurra para a doença ou se nos empurra para a saúde, se ela puxa a manifestação do que tem de melhor no seu código ou puxa a manifestação do que tem de mais doentio e perigoso no seu código, essa alimentação é em grande parte determinada não pela sua escolha apenas individual, mas também pelo que a gente chama de ambiente alimentar. É o tipo de ambiente alimentar que você vive que em grande parte determina o que você come. Se você está numa família que todo dia põe na mesa um refrigerante de 2 litros, abre um pacote de biscoito cheio de gordura trans e açúcar, come um monte de salgadinho cheio de gordura trans, cheio de muito sal, muito açúcar e poucos nutrientes, você não está acostumado a comer fibra, não está acostumado a comer salada, não costuma a ter uma alimentação variada, a maioria das pessoas acaba se alimentando daquele jeito e aprende a se alimentar daquele jeito, adquire o gosto de se alimentar daquele jeito, fica viciado naquele tipo de alimentação. Uma pesquisa realizada pelas faculdades reais médicas do Reino Unido chegou à conclusão, depois de reunir vários estudos feitos na área, de que só era possível melhorar a saúde coletiva das pessoas através da mudança do ambiente alimentar. Porque só informando e educando os indivíduos não era suficiente.
era necessário, inclusive esse estudo recomendou medidas para mudar o ambiente alimentar. Porque se o ambiente alimentar não mudasse, a pesquisa científica da área médica chegou à conclusão de que os hábitos alimentares não saudáveis dificilmente mudariam, apenas educando o indivíduo. Isso mostra como a expressão física da saúde, portanto do tipo de vida, portanto do que vai acontecer na vida daquela pessoa, porque uma pessoa obesa, com problema de saúde, com pressão alta, isso é um tipo de vida, isso é um destino que está se traçando. Ou uma pessoa saudável, apta, com todo o seu, podendo viver o máximo de tempo de vida com a maior disposição possível, isso é outro. Outras coisas podem acontecer, são outras alternativas, são expressões diferentes e destinos diferentes do mesmo indivíduo. Isso depende em grande parte da sociedade em que você vive, de como vivem aqueles que vivem ao seu redor, tanto a sua família, quanto a sua cidade, quanto a economia, quanto o seu país. Então, parte do seu destino é coletivo. Então, uma parte dele está nas suas mãos e uma parte dele está no seu ambiente. Então, você mudar o seu ambiente é fundamental para você mudar o seu destino. Consciência sempre. Um abraço e até a próxima.